Olá, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus Cristo. E hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra que está em Mateus capítulo 24. Para quem já conhece a palavra de Deus, sabe que esse capítulo fala a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui colocar para vocês algumas coisas a respeito do versículo 4 em diante. Diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. A nossa geração de cristãos e também do mundo é uma geração marcada por engano. É uma geração onde a verdade deixou de ser absoluta para ser relativa. Cada um tem uma verdade, não é isso? E antigamente a verdade era a Bíblia, a verdade era absoluta. Deus, o Pai, continha a verdade. Olha como as pessoas se afastaram, até mesmo cristãos confessam isso com a sua própria boca. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Esse versículo aqui, é claro que ele está falando de pessoas que fazem nascer seitas por aí, dizendo-se o Cristo. Existem muitos, muitos. Existe até uma mulher que se diz a encarnação de Deus. Mas também é sobre pessoas não tão evidentes que se dizem o Cristo, que se dizem ter revelações acima do que está na Bíblia. Isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. E cada uma dessas pessoas, ela leva outras pessoas para longe de Cristo. E eu digo para vocês que hão de dar conta. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Bom, algo aconteceu no mundo desde mais ou menos 1870, 1900 para cá, que foi quando começaram as grandes guerras, começaram as decorrências das guerras, como doenças, fomes, etc. Mas naquela época os eventos aconteciam assim com um certo espaço de tempo, até mesmo os terremotos, os tsunamis, todas essas coisas que nós vemos hoje com tanta frequência. Como explicar esse período de lá para cá? Eu explico para vocês da seguinte maneira: uma mulher com dores de parto, ela começa exatamente assim, uma dor fraca e com um tempo entre as suas contrações, com um tempo maior. E depois esse espaço de tempo ele vai diminuindo e a mulher vai sentindo dores cada vez mais fortes. É exatamente o que nós estamos vivendo. E quando Jesus diz que é o princípio das dores, não é as dores para o cristão. Não é que nós vamos viver o tempo de dores aqui no mundo. Jesus está falando de algo que está para acontecer no mundo, sim, porém a igreja não vai estar presente. Olha, hoje o que nós vemos de inundações, furacões, terremotos, chuvas de granizo com bolas enormes que estão quebrando carros por aí. Eu não sei se você já viu isso. A nossa imprensa, ela não noticia, mas se você procurar no YouTube, se você procurar, você vai encontrar a respeito dessas notícias que estão acontecendo pelo mundo. Todas essas coisas que estão acontecendo, elas na verdade elas são o prenúncio da grande tribulação. E o princípio das dores, ele está se referindo a um parto que vai acontecer muito em breve, assim que a igreja for arrebatada. Olha, assim que Jesus vier nos buscar, vai nascer um líder mundial.
Não estou falando um nascimento físico, eu estou falando que ele vai ascender. E esse líder mundial, ele vai trazer o governo único. Nós já vimos aí os líderes pedindo isso, nós vemos os países pedindo isso, nós vemos a mentalidade do anticristo tomando conta das pessoas. Enfim, as pessoas estão com uma mentalidade totalmente submissa. Eu queria falar mais a respeito disso, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dar continuidade aqui à palavra. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Isso já tem acontecido, irmãos. Isso tem acontecido, isso tem crescido entre os países. Mesmo aqueles países que eram chamados de cristão há algum tempo atrás, hoje, quem se levanta como cristão lá dentro tem sofrido perseguição. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem acontecido isso. Hoje, as pessoas estão tão tomadas pela mente do anticristo que se levantam ferozmente para perseguir aqueles que são cristãos. O pastor Dana Coverstone, por exemplo, é um pastor que tem tido sonhos com relação a profecias, e ele posta no canal, e esses vídeos têm alcançado uma grande quantidade de pessoas. Ele está recebendo ameaças, ele recebe ligações no telefone dele, ameaçando a vida dele, dizendo muitas coisas. Então, só para você ter noção do que tem acontecido. Então, muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, isso aqui já comentei, não preciso nem falar mais, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos, tudo isso que nós estamos vendo diz respeito ao que vai acontecer na grande tribulação. Todas essas catástrofes que estão acontecendo, o intuito delas, na verdade, é matar pessoas. O que acontece? Hoje existe um limite. Hoje a destruição não pode ser como será naquele momento, porque a igreja ainda está na terra. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque os cristãos estão orando. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um prenúncio daquilo que vai acontecer. Hoje as pessoas ainda têm a possibilidade, ainda têm a oportunidade de abrir os olhos. Mas quando a igreja for arrebatada na terra, toda essa destruição que nós estamos vendo pelo mundo, ela vai se tornar tão intensa e tão mortífera. Isso acontece por quê? Porque os deuses têm sede de sangue. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Esse versículo 13, hoje ele tem um significado muito especial para mim e muito vivo, porque só ontem eu conversei com duas pessoas e as duas pessoas falaram com palavras diferentes, mas disseram assim: eu não aguento mais, eu não estou suportando mais viver aqui. As pessoas estão cansadas de tanta opressão. Hoje o reino espiritual, irmãos, ele está com uma força muito maior. Ele está agindo com maior intensidade e maior volume. Eu quero que você saiba disso. Sibeli, então como eu posso combater isso? Porque eu tenho tido esse sentimento. Olha, querido, você tem que estar em oração. Você tem que estar em jejum. E você tem que estar apegado com a palavra de Deus. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. É isso que nós precisamos suportar. E para isso nós precisamos estar guerreando com armas espirituais. Você precisa obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou na palavra dele.
Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, a respeito desse versículo 14, o fim já chegou. O evangelho, se ele ainda não alcançou a última casa, isso está para acontecer. Você pode ter certeza disso. O Senhor Jesus Cristo já tem mostrado isso para algumas pessoas e ele mostrou isso para mim também. Então, a partir do versículo 14, quando entra no versículo 15, ele já começa a falar da destruição de Israel, ele já começa a falar da abominação lá em Israel, que é dita pelo profeta Daniel. Aqui ele já começa a falar da grande tribulação. Amados, a igreja ela não vai participar da grande tribulação. Nós vamos subir com Cristo muito em breve. Mas para isso, querido, você precisa estar pronto. Você precisa que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. A Bíblia diz lá em Efésios que o Espírito Santo é o selo para a nossa redenção. Querido, busque Jesus hoje, para que a sua vida seja salva de tudo aquilo que virá. Eu quero terminar lendo um versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E esperar o seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Então, amados, essa ira dos deuses que está para se derramar durante a grande tribulação, no qual o anticristo fará parte, ele terá um governo muito duro. A Apocalipse diz que em certo momento as pessoas vão morder a língua de tanta dor, um sentimento terrível com relação a esse governo. Queridos, fiquem firmes, estejam firmes na palavra de Deus, estejam em oração, estejam em jejuns. Nós precisamos vencer, nós precisamos estar firmes. E o arrebatamento, queridos, não vai demorar para acontecer. Ele vai acontecer agora, porque nós vemos as dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E foi aí que Jesus falou: olha, quando o meu evangelho for em testemunho para todas as gentes, então virá o fim. O fim chegou. O fim chegou. Este fim, com relação ao evangelho, isso significa o fim para a igreja aqui na terra. O fim fadado à destruição no mundo. Nós chegamos nesses dias, queridos. Nós estamos apenas experimentando aquilo que vai se derramar nos próximos dias com grande ira. Deus abençoe a sua vida e fica com Deus. Aproveita, curte, compartilha esse vídeo se essa palavra instruiu você de alguma maneira. Deus abençoe.